Fala galera, paz e Pentecostes. Quero deixar uma palavra aí para você profética. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 13, as Sagradas Escrituras narra a história da mulher encurvada que foi curada num dia de sábado. E a palavra de Deus fala assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado. Havia aí uma mulher que há 18 anos já estava com um espírito que a tornava doente. Ela era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. Esse texto é um texto muito fascinante. Diante de tantas riquezas, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela é uma cumpridora da lei. Ela conhecia a lei de Moisés. E ela, há 18 anos, ela cumpria a lei. Os judeus aos sábados não trabalhavam, não faziam nada, mas eles iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, ela era uma cumpridora da lei, mas mesmo ela sendo uma cumpridora da lei, o demônio ainda tinha poder e autoridade sobre ela. Tanto que o espírito, o demônio, a tornava doente, e essa doença tornou ela totalmente encurvada, sendo incapaz de olhar para cima. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, conhecemos as Sagradas Escrituras, participamos do grupo de oração, conhecemos a lei de Deus, comungamos a Eucaristia, mas se você estiver na presença de Deus com um coração fechado, você não experimenta a glória de Deus na sua vida. E fechando o seu coração para aquilo que Deus nos fala, automaticamente nós vamos abrindo algumas brechas para que Satanás possa dirigir, controlar a nossa vida. Na carta de São Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus nos exorta que o demônio anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E como é que o demônio vai devorando a nossa vida, vai roubando a glória de Deus em nossa vida e vai nos curvando? Pelo pecado. O pecado é esse fardo pesado que nos curva. O pecado é esse fardo pesado que nos prostra. O pecado é esse fardo pesado que nos impede de olhar para cima, de buscar a glória de Deus, de buscar as coisas do alto. E o pecado tem dominado muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, que são tementes, que comungam, que estão na presença de Deus, que estão buscando a glória de Deus no grupo de oração. O pecado é esse fardo pesado. E quando nós fechamos o nosso coração para a vontade de Deus, nós vamos abrindo brecha para que o pecado possa se manifestar em nossas vidas. Mas essa mulher, ela tinha uma virtude. Ela era perseverante. O texto diz que mesmo estando curvada, doente, há 18 anos, não era 18 dias, nem 18 meses, mas há 18 anos, uma vida toda, ela buscava ouvir a palavra de Deus. E esse texto me mostra que existe um prêmio para aqueles que são perseverantes. Nesse dia que ela estava ouvindo a palavra de Deus na sinagoga, Jesus estava pregando. E Jesus a vê. O versículo 12 fala isso, vendo-a. Jesus a vê. Na sinagoga, os homens ficavam na parte da frente e as mulheres ficavam no banco de trás. E eu imagino porque essa mulher vivia de complexos, de mágoas, de traumas, de dores, ela estava doente, ela ficava no último lugar, no último banco. E é interessante que mesmo essa mulher estando tão distante de Jesus, Jesus mesmo assim a vê. Meu irmão, eu quero falar isso. Não importa se você está distante de Deus, não importa se você está curvado, Jesus te vê. E é interessante que Jesus a vê na situação a qual ela se encontra, curvada. Jesus nos vê na situação a qual nós estamos. E os olhos de Deus, os olhos dele, fitam cada um de nós. E como que Jesus nos vê? Com amor. O Salmo 139 fala isso,
que o Senhor nos sonda, Ele nos vê, Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando você se senta, Ele sabe quando você se levanta, Ele distingue os seus caminhos, Ele sabe o seu cansaço. A palavra é que ainda nem chegou à sua língua, o Senhor já conhece toda. No versículo 15, Davi fala assim: quando os meus ossos estavam sendo formados no segredo, nas profundezas da terra, ainda em embrião, os teus olhos me viram, e tudo estava escrito no teu livro, meus dias estavam marcados antes que chegassem o primeiro. O nosso nome está gravado na palma da mão de Deus, e os olhos de Deus estão ao tempo todo sobre cada um de nós. Deus nos vê, Deus está vendo a situação a qual você se encontra. E quando Jesus nos vê, quando os olhos dele vão à nossa direção, ele nos chama. Quando Jesus viu aquela mulher, ele chamou aquela mulher. É muito interessante. Aquela mulher que estava no último lugar, Jesus a chama para frente. Jesus nos tira da situação de rejeição e nos coloca aos olhos de todos que estão na sinagoga em lugar de destaque. Jesus quer tirar você do fundo do poço. Jesus quer tirar você de lugares de perigo, lugares de morte, situações de escravidão, para colocar você no lugar que é devido, em lugar de destaque, para que através de suas obras poderosas, as pessoas possam olhar para você e ver como poderoso é o teu Deus, o Deus que te arranca do fundo do poço. Jesus está te chamando neste momento, assim como ele chamou Lázaro. Lázaro estava no sepulcro, Lázaro estava fedendo, Lázaro estava morto, Lázaro estava amarrado, e Jesus chamou Lázaro: vem para fora. Como ele chama aquela mulher: vem, sai dessa situação. Jesus não esperou aquela mulher se endireitar. Ele chama aquela mulher encurvada na situação que ela se encontra. Por pior que seja a sua situação, Jesus te vê, Jesus te chama na situação que você se encontra. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer como aquela mulher, sair do lugar que você está. Esse é o processo de conversão. Sair do lugar que você está e caminhar ao encontro dele. Quando nós caminhamos ao encontro de Jesus, nós fazemos a experiência do poder dele na nossa vida. Nós precisamos fazer uma experiência do encontro com Jesus. Essa experiência do encontro com Jesus é o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus se encontra com cada um de nós, nós fazemos a experiência fulminante do encontro com Jesus. Nós ouvimos aquilo que aquela mulher ouviu no encontro com Jesus. Mulher, você está livre da tua doença. Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida. O pecado já não tem mais autoridade sobre a tua vida, porque é para a liberdade que eu te resgatei. Você está livre em nome de Jesus. Depressão, sai em nome de Jesus. Doença, sai em nome de Jesus. Escravidão, sai em nome de Jesus. Pornografia, sai em nome de Jesus. Crack, dependência do crack, sai em nome de Jesus. Quando nós fazemos a experiência radical do encontro com Jesus, ele nos liberta de todas as nossas misérias. Aquela mulher estava encurvada, Jesus tocou nela e naquele momento ela começou a se endireitar. E quando ela foi se endireitando, ela pela primeira vez, ela enxergou o rosto de Jesus. E o que ela viu no rosto de Jesus? Ela viu a misericórdia de Deus. Quando você está curvado, o diabo te acusa. O diabo fala que você é um derrotado, que você não é capaz. Ele coloca sentimentos de suicídio, de morte em sua vida. Ele te prostra. Mas quando você faz um encontro com Jesus, ele te endireita. E quando você vai se endireitando, você vai vendo claramente a face de Jesus. E a face de Jesus é misericórdia. Ele é um Deus que olha para nós com misericórdia.
Por isso Jesus vai preferir nos perdoar 1000 vezes do que nos perder, porque o seu amor é amor de misericórdia. E quando aquela mulher experimenta a misericórdia de Deus, ela começa a louvar o nome de Deus. Toda a ação de Deus na minha e na sua vida, ela tem um objetivo: nos levar ao louvor. Fazer com que você tire o foco dessa prostração e você volte a sua vida com o olhar para o alto, o olhar para a glória de Deus. Então Jesus quer dar 1000 motivos para que você possa louvar Ele. Se você tem tido esses pensamentos de morte, suicídio, depressão, se você tem se prostrado, se a falta de perdão tem gerado ressentimentos de morte em seu coração, desejo de vingança, hoje Jesus te vê e hoje Jesus te chama a sair dessa situação. E se você caminhar ao encontro de Jesus e clamar, vem Espírito Santo, você vai ter uma experiência de libertação. E de morte e prostração, você vai ter 1000 motivos para louvar o nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a comunhão com você, no seu coração, e você possa adorar o Senhor como essa mulher, em espírito e em verdade. Lembre disso, Deus prefere te perdoar 1000 vezes do que te perder. Então agora é o momento propício para que você possa clamar e invocar o nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, paz e Pentecostes, fogo!